aos representantes do Ministério Público, doutor Pablo, doutor André, nossos co-irmãos nas funções essenciais à justiça, vossas excelências são oradores natos, vocacionados na arte de acusar. Parabenizo pela eloquência do discurso e confesso que hoje aprendi muito com vossas excelências. Vossas excelências conseguiram arrancar leite de pedra, ou pelo menos tentaram arrancar leite de pedra. Recebam meus cumprimentos, cumprimentos da advocacia goiana. Ressalto que, mais uma vez, é um privilégio poder atuar com vossas excelências e faço a segunda confissão. Há muito tempo, no encontro nas tribunas do júri onde ando, plenaristas acusatórios com tanta vocação como vossas excelências demonstraram aqui hoje. Parabéns, mais uma vez, cumprimento, estendo os cumprimentos também a toda a equipe do Ministério Público, cumprimento às forças policiais, à Polícia Militar, aos seguranças da casa, que garantem a segurança e os bons andamentos dos trabalhos. Cumprimento o acusado, Antônio, que está aqui presente, seus familiares, meus respeitos. Cumprimento também, com muito respeito, familiares das vítimas, caso ainda estejam presentes. E deixo por último os cumprimentos, hoje, uma das pessoas mais importantes desse julgamento, que são os senhores jurados, juízes de fato, que estão aqui para julgar o irmão. Hoje, vossas excelências têm, como disse, uma difícil missão, talvez uma das mais árduas missões que o ser humano pode ter, que é julgar o outro. Tribunal do Júri cuida de crimes dolosos contra a vida. Trata sempre de tragédia. Uma tragédia que, às vezes, na maioria das vezes, os dolosos da vida é condenada à sepultura. E sempre o acusado, em regra, segregado, condenado ao cárcere. Hoje eu estou aqui promovendo a defesa do acusado Rafael. Rafael, que está ausente. Não sabemos onde o Rafael está e nem se ele sabe se está sendo julgado aqui hoje. Também não sabemos se ele está vivo ou se ele está morto. Mas hoje contou-se uma história ocorrida lá em 1999. E nós vamos ter que fazer um exercício mental para tentar entender um pouco mais o enredo de toda essa história. Existe uma ponta muito frouxa nesse processo aqui hoje. Uma ponta que não foi muito bem explorada. E grave. Mas é necessário que seja pontuada. E é o tráfico de arma nesse município. Pediu-se hoje aqui, o Ministério Público, a absolvição do acusado Antônio. Brilhantemente, por insuficiência de prova. A defesa do Antônio reitera os argumentos lançados pelo Ministério Público e também pede absolvição. Com uma divergência. O Ministério Público pede a condenação do Rafael. Mas aí nós esbarramos numa situação, a motivação do crime. Nós temos que dirimir essa questão. Porque, veja bem, Antônio foi acusado de ser o mandante do crime. E quem teria sido o executor? O Rafael. O Ministério Público pede absolvição, reconhecendo que há insuficiência de prova com relação ao mandante. E qual é, então, a prova que restou para o suposto executor do crime, que seria o Rafael?
Então contou-se uma história ocorrida lá em 99, falou-se em várias mudanças de posicionamento de testemunha, mas esquecemos do pano de fundo, a prova concreta de que foi o Rafael que efetuou os disparos. E essa contradição, ela começa lá na própria denúncia. A narrativa da denúncia, ela não diz que foi o Rafael que executou. O pedido de condenação do Rafael, inclusive, é justificado porque o Rafael supostamente estivesse lá no local. Por que eu digo supostamente? É tanta alteração de verdade, como bem pontuou o Ministério Público, é tanta alteração da verdade, e o Ministério Público, inclusive, em sua sustentação, mencionou o seguinte: como saber qual é a verdade? Vossas Excelências lembram dessa pontuação? Qual saber qual é a verdade? Se o Ministério Público, que é o órgão acusador, não sabe qual é a verdade, nós saberemos qual é a verdade? Ou seja, se não sabe qual é a verdade apontada pelo próprio Zezinho, que mudou tantas vezes depoimento, depois o Rafael e vários outros, porque as motivações do crime, inclusive, foram mudando. Que estavam no local em que correu o delito o denunciado, que é o Rafael, as vítimas, Reginaldo Decirval, o Zé Francisco, que é o Zezinho, o menor, e na época parece que todos eram menores também. E que ao chegarem no local, uma das vítimas cobrou do denunciado, que seria o Rafael, a quantia devida nos seguintes termos: e aí, cara, você trouxe o dinheiro do negócio ou não? Então o denunciado disse: eu tenho apenas R$50. Tal resposta desencadeou uma briga entre o denunciado e as vítimas, o qual culminou na morte dessas vítimas. Ok. Diz ainda, durante a briga, a testemunha Zezinho tentou afastar a vítima Dercival para longe da contenda. Então, diz a denúncia que houve uma briga, e nessa briga o Zezinho pegou e foi apartar, tirar o Dercival do meio do negócio. Então, dar-se a entender que a briga seria entre o Reginaldo e Rafael. Por quê? Porque, segundo a denúncia, o Zezinho estava tentando tirar o Dercival. Nesse momento, o denunciado Rafael subitamente sacou de seu revólver e efetuou 3 disparos contra a cabeça da vítima Dercival. Logo em seguida, o denunciado obrigou a vítima Reginaldo a se deitar. Colocou a arma para a sua cabeça e efetuou um disparo contra o seu ouvido direito. Essa é a denúncia inicial. E claro, depois houve o aditamento, tudo que o Ministério Público já manifestou. Mas vamos pegar essa ponta, por que que depois mudou? Por que que aconteceu? Vossas Excelências vão lembrar que de toda a narrativa aqui, tem-se que Rafael e Zezinho foram para o local do crime fumar maconha. Né? Esse é o desenho. Depois, como dito, alterou-se essa situação para a motivação de que Rafael teria matado a mando do Antônio, do acusado Antônio. E por que que eu volto? Eu disse somente a questão do tráfico de armas. Nos depoimentos iniciais, logo após o crime, não em 2011 não, lá em 1999, logo após o crime, foram ouvidas as testemunhas. O primeiro boletim de ocorrência foi registrado. Ao registrar o primeiro boletim de ocorrência, o Almir, que é irmão de uma das vítimas, disse o seguinte: tomou conhecimento que seu irmão, que é o Reginaldo, foi encontrado morto em um matagal próximo ao sindicato rural, onde também foi encontrado o corpo de Dercival. Que o comunicante pôde informar que por volta das 10h30 do dia 19 de 11 de 99, Dercival foi até a casa do comunicante e disse: Almir, vai acudir seu irmão que ele está cercado. Vão matar ele. Uai, peraí. O Dercival foi lá no Almir, no dia dos fatos, gritou: Almir,
corre aqui que vão matar seu irmão, ele está cercado. Dercival. Ele estava sozinho, o Dercival. O Dercival não estava com o Reginaldo. Segundo o Almir, que estava em casa deitado, e a mãe do Almir, que também é mãe do Reginaldo, reafirmou esse depoimento. Que o Dercival esteve na porta da casa dele, chamou, para que o Almir ajudasse a acudir, porque o Reginaldo estava cercado. E que iam matá-lo. Só não explicou por que iam matá-lo, se era por razão de droga ou de arma, ou dos dois juntos. Percebam que essa narrativa vai se manter até um determinado momento. E depois ele muda. Por isso que eu digo que o pano de fundo aqui é o tráfico de arma. O poderio do crime. Tem mais. O pai, que esteve aqui hoje prestando testemunho como informante, falou que o filho dele tinha uma namoradinha na região da Prata, salvo engano, né? Povoado do Prata. E que vinha lá, pegava moto constantemente, que ia lá. No dia que morreu, ele alugou a moto de um taxista, mototaxista, que tinha acabado de chegar aqui na cidade. Esse depoimento foi prestado. No dia que encontraram os corpos das vítimas, essa moto estava parada próximo e uma das vítimas estava com a chave dessa moto no bolso. Ele atesta que esse rapaz pegou a moto emprestada, na verdade alugada, e saiu dizendo que ia fazer alguma coisa e só foi encontrado depois que encontraram os corpos mortos, as vítimas já mortas. Seguindo os depoimentos, vamos acudir Reginaldo, ele está cercado, vão bater nele e matar. E quando terminou de proferir essas palavras, perguntou, você não vai não, Mi? E saiu então. Então é eu e ele. Vamos morrer juntos. Vamos morrer juntos. A mãe do Reginaldo declarou que o Dercival foi na porta da casa dela e disse isso. Oi. O que dá para extrair isso aqui? Esse depoimento é o mesmo do Almir, irmão do Reginaldo. O Reginaldo estava lá com um problema. Sabia que o resultado daquele problema seria a morte do Reginaldo. O Dercival foi lá. Só que essa contenda existente naquela época, ela não foi devidamente investigada. Ou ela foi investigada à parte. Porque se continuasse a investigar, talvez eles conseguiriam desenterrar uma coisa muito maior do que o homicídio de apenas 2 jovens. E a coisa foi criando o corpo. Omitiu-se também, por exemplo, nos termos da denúncia, os 4 estavam juntos lá. As 2 vítimas e os 2 acusados. Zezinho, os 2 acusados, não, desculpa, o Zezinho, que é menor que o acusado, e o Rafael. Mas Vossa Excelência sabe que tem 2 testemunhas que moram do lado do local dos crimes, que disseram que ouviram os disparos de arma de fogo e que em seguida ouviu o barulho de um carro sair em disparada, fugindo depois dos tiros? Tem. Ué, mas até agora ninguém falou como é que os 2 supostos executores teriam ido ao local do crime. Excelências, Milta Francisca Póvoa, testemunha ouvida lá no dia 25 de novembro de 99, declarou o seguinte, que a depoente é residente na chácara Salobro, próximo ao sindicato rural, onde reside com o esposo e um filho de 8 anos, que na noite de 19 para 20 de sexta passada, por volta das 11 horas, quando já estava repousando, a depoente, bem como seu esposo Jocelino, ouviram o barulho de 4 disparos de arma de fogo no rumo do fundo do quintal de sua casa. E logo depois a depoente ouviu o barulho de carro, passando para o rumo do povoado do Barreirão.
que é de costume a depoente ouvir disparo de arma de fogo naquele local, mas naquela noite os disparos foram diferentes. Isto é, pareciam ser de arma pesada, que no dia seguinte a depoente tomou conhecimento que José estava procurando Mangaba em um matagal próximo à casa depoente e deparou com 2 corpos, já sem vida. O marido dela, Jocelino Francisco dos Santos, declarou que a depoente e sua esposa já estavam repousando, volta às 11 horas, ouviram um disparo próximo à casa depoente, mas não levantou para ver o que estava ocorrendo. E logo depois ouviu um disparo de carro saindo para o lado do povoado Barreirão. Uma das vítimas, nós sabemos que foi de moto, porque alugou do mototáxi. Mas e os outros? Alguém estava de carro. A situação não foi apurada, não foi investigada, mesmo estando constando os depoimentos. Até aqui, não sabe afirmar quem dos 2 executou as vítimas. Mas tem aqui o entrevero de droga e de arma de fogo. A namorada do Reginaldo, Ana Lúcia, na época, declarou o seguinte, que na noite do dia 19 de novembro, por volta das 7h40, a declarante estava em sala de aula do colégio Joana Miranda, quando sua colega Eva disse que Reginaldo estava na Pedrona, na rodoviária, e tinha mandado falar para a declarante ir ao seu encontro. Que a declarante providenciou sair do colégio e foi ao encontro de Reginaldo, que disse a declarante que, às 10h30, buscaria a declarante no colégio, dizendo que antes desse horário não poderia buscar a declarante, alegando que tinha um compromisso de buscar um negócio lá embaixo, não declarando que negócio era esse. Que a declarante esperou o Reginaldo e o horário marcado, Reginaldo não apareceu. Que dias antes do crime, Reginaldo confessou à declarante que ele e Dercival estavam querendo comprar um ferro, um revólver, o que aconteceria naquele final de semana. Então veja bem, Reginaldo foi no povoado, beijou a menina, o tio brigou, não criou o relacionamento dos 2. Ele já estava envolvido com compra e venda de arma, aqui traficando arma. Ele e todo mundo, ele, Rafael, Dercival e Reginaldo. E ele pegou uma dessas armas e ia resolver a parada com a tia, porque ele estava com medo de que esse tio dessa menina, Tatiane, viesse matá-lo. E por que essa motivação não foi devidamente investigada? Deveria ter sido. Porque esse tio tinha ameaçado o Reginaldo. E o Reginaldo havia manifestado que estava com medo desse tio. Estava com medo de morrer. Está mais que comprovado de que Reginaldo e a outra vítima estavam envolvidas com droga e com arma de fogo. E não estou aqui querendo endemonizar quem está condenado à sepultura. Nada disso. Nós discordamos aqui de teses. Em busca da verdade real e em busca de justiça. Apenas de teses. O Ministério Público dá visão, que a defesa respeita. Porém, eu discordo desses pontos. A defesa vê essas provas sobre outro ângulo. Recurso que dificultou a defesa do ofendido. Será que é preciso mandar um AR para a pessoa? Eu vou te matar amanhã. Uai, todo crime, para que aconteça, é necessário que haja um mínimo de surpresa. Por questão de obviedade. Se eu for roubar a casa de Vossa Excelência amanhã, eu vou ter que pegar a sua casa de surpresa, que se eu te mandar um AR falando que eu vou lá roubá-la, você vai fazer de tudo para que eu não consiga concluir essa empreitada criminosa. Da mesma forma, é o crime de homicídio. É necessário que haja um mínimo de surpresa. Contudo, todavia, entretanto, existe uma outra ressalva. Uma pessoa comum, que não tem passagem criminal, que não é envolvida com nenhuma prática delituosa, que não tem envolvimento com mulher casada,
que é pessoa de bem e reta, que ela não é ameaçada por motivo nenhum, e ela do nada é executada, aí sim nós podemos falar de recurso que pegou a pessoa de surpresa. Porque ela não podia esperar que alguém quisesse matá-la. Agora, uma pessoa, foi apontada aqui e tem envolvimento com mulher casada. Se é verdade ou mentira, eu não sei. Teve esse apontamento no processo. Que é apontada como participante do tráfico de arma. Ah, porque não usava droga. Uai, o que ele estava fazendo lá então, fumando maconha com os outros 3? Como foi dito no Ministério Público? 4, 2 duplas. Tudo pitando maconha lá. Não estava? Estava. Ou fazendo outra coisa. Então, como é que a pessoa que é apontada de envolvimento com mulher casada? Apontada com envolvimento com tráfico de arma. Ou comércio ilegal de arma de fogo, eu gosto de chamar de tráfico, porque para mim é tráfico mesmo. Se é ilegal, é tráfico. E quem faz é tão bandido quanto quem matou. Como é que uma pessoa dessa, que tem desentendimento, que foi lá na região do Prata, beijou a Viviane, o tio pôs para correr, conta para todo mundo que está com medo do tio, que quer comprar uma arma para resolver essa pendenga, como é que uma pessoa dessa é pega de surpresa? Se ela mesmo se diz ameaçada. Então qualquer pessoa, ou até mesmo esse tio, poderia tentar cumprir a empreitada criminosa de matá-lo. Então como é que se fala em surpresa e sustenta a qualificadora do recurso que impossibilita a defesa do ofendido? Até porque o próprio Reginaldo estava em busca da arma de fogo. Então perceba que nem sob esse argumento deve manter também a qualificadora do recurso que impossibilita a defesa do ofendido. E aí, eu volto a falar sobre justiça, que muito foi dito aqui hoje, questão de justiça, a justiça, que estamos aqui para fazer justiça. Mas o que é justiça? Vossa Excelência, são juízes hoje, já pararam para pensar o que é justiça?